Fala aí pessoal, iniciando mais um acompanhamento aqui, vamos falar sobre o KNCR hoje. Não ligue pro meu rosto, pessoal, que eu tô meio gripado, então eu tô com o rosto inchado, mas o meu compromisso de gravar o vídeo com vocês é maior que isso. Mas vamos lá. Vai ser um relatório rápido porque não teve muita modificação no KNCR do mês passado para esse, a não ser um que vocês vão ver daqui a pouco que eu vou falar, mas bora lá pro relatório gerencial. Bom, deixa eu só tomar agora o relatório de dezembro. Deixa eu pegar minha setinha aqui. Relatório de dezembro. O fundo continua com aqueles 5,7 milhões de patrimônio, é o segundo maior fundo em termos de patrimônio líquido do nosso mercado. Aqui que está a grande mudança, que eu vi, na verdade, já estava indicando isso do mês passado para esse. E até por isso também que eu tô segurando um pouco os aportes no KNCR por causa disso. Por mais que a gente achasse que com a queda da taxa Selic o rendimento do fundo ia cair, mas como ele está bem distribuído em CDI mais 2 aqui, ó, CDI mais 2,54 e tem uma reserva, acaba que ele mantém o pagamento dos rendimentos e o que faz com que a cota de mercado esteja acima do valor patrimonial. Está com 4% de ágio, ainda é um ágio que eu considero não tão problemático, não tão caro. Eu consideraria acima de 10%, embora, inclusive, na semana passada, agora eu não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, mas na semana passada, na sexta-feira, na primeira semana, ele fechou a 103,20, se eu não me engano, então ele deu uma queda de quase R$ 1 dessa última cotação, então, aqui, mas ainda tá caro, então, inclusive, eu tô segurando um pouco os aportes nele. Então, aqui, ele é o fundo par do Canip, né, da Kinea, é um fundo bastante, também considero um fundo ultra high grade para o lado do CDI. Se vocês observarem aqui, a taxa dele é muito tranquila, né, muito baixa, mas é um ponto que a Kinea vai precisar começar a se movimentar se de fato as premissas que eles colocaram aqui vão se concretizar, mas a gente já vai chegar lá. Então ele tem um pouco de alavancagem e a taxa dele média é de CDI mais 2,54. Distribuiu 1,01, o que está dando uma taxa de 110% do CDI, que é muito considerável se a gente pensar em investimentos com imposto, que é o Grossap 130, então ele está ainda trazendo muito retorno mesmo com a elevação da cota, mas a gente vai ver lá na tabela de acessibilidade que está caro, ainda está caro para pensar em fazer grandes aportes. Então a taxa dele de administração 1,08, não tem taxa de performance, como a gente já sabe. Aqui falando sobre a questão do resultado do fundo, e falando, eles colocam aqui, ó, o resultado de dezembro se beneficiou do elevado patamar de alocação do fundo ICRI, que atenuou o menor número de dias úteis em relação ao período anterior. Ele é um fundo bem alocado, é 100% CDI, então acaba que ele ainda continua trazendo retorno mesmo, porque quando a gente fala de IPCA, lembra nos casos dos fundos da Kinea, o Canip, por exemplo, que a faixa de IPCA, isso também por KNSC, a faixa de IPCA, ela reflete o resultado de 2 meses anteriores. Já no caso do CDI, não, o CDI é diário, então o número de dias úteis do mês que está fazendo a apuração conta muito. Então eles até colocaram aqui a questão de baixo dias úteis e também como a gente já sabe que caiu a taxa Selic meio ponto, isso afeta demais esse tipo de fundo. Mas a questão eles falando aqui da parte favorável disso, né, que a taxa Selic está caindo porque a inflação está caindo, então vai movimentar a economia real, então a expectativa deles, eles colocam aqui, ó, final do ciclo de cortes da Selic, a expectativa de mercado é que a taxa deve se manter em um patamar próximo a 1 dígito, o que deve permitir ao fundo manter uma rentabilidade nominal atrativa ao longo dos próximos períodos. Aqui eu acredito que o KNSC vai precisar se movimentar esse ano, porque ele é um fundo que não se movimenta tanto, esses fundos da Kinea eles não se movimentam tanto, mas é importante ele começar a se movimentar um pouquinho mais. Aqui o padrão, inclusive em todos os fundos da Kinea, eles possuíam CRI do XPPR, eu falei isso bastante no vídeo do Canip, que é um fundo que está bem problemático, então eles saíram de todos os CRIs, de todos os fundos da Kinea saíram desses CRIs, mas não compraram nada. Então, vejam, eles não tiveram movimentação, então não tem muito o que falar dele. Já vou só um ponto que é importante. Aqui a questão
compromissada, esse é um fundo que eu gosto de falar, esse é um fundo que podia se alavancar mais, porque ele é 100% CDI. Então, o fato dele ter as compromissadas são todas CDI, esse é um fundo que poderia se alavancar mais, porque o retorno, as receitas dele são CDI também, o que faria um casamento entre receita e despesa, mas a Kinea adota essa postura, eles poderiam ser um pouquinho mais agressivos, mas é característica desse fundo ser muito high grade. Então aqui, questão da alocação, como a gente já sabe, já viu a parte de taxas, né? Um ponto que a gente tem que ficar atento é a questão da concentração em escritório que esse fundo tem. E a gente sabe, e vocês que estão acompanhando aí o canal e vendo os vídeos que eu faço análise de fundos de escritório, as dificuldades que esses fundos estão tendo para alugar, a vacância, tirando o PVBI, que é um caso à parte, mas o restante de dificuldade que eles estão tendo para alocar, então é um ponto de atenção que a gente precisa ficar monitorando. Você cotista, eu também sou, então aqui é a parte de CDI dele. Aqui é o ponto que eu queria bater um papinho com vocês sobre essa questão das oportunidades. A gente estava com uma oportunidade grande desde 2020 até fevereiro até mais ou menos o meio desse ano, que a cota de mercado estava bem abaixo da patrimonial, exatamente por causa da queda da Selic. Aí depois a Selic voltou a subir, e aí trazendo o rendimento dele de volta. Só que olha só, ele agora entre abril ele também ficou com uma oportunidade boa até o final desse ano. Aqui, inclusive, eu até de um dos vídeos eu falo, eu comprei bastante nesse período aqui do KNCR, até na carteira do canal, se vocês, quem me segue, assista lá na carteira do canal, eu fiz compra nele, nessa faixa aqui, e olha só, ele tá bem acima da cota patrimonial, bem acima que eu digo, nada comparado com esse momento aqui, né, que ele estava sendo negociado a quase 40% de ágio. Aqui ele está sendo hoje negociado a 3, 4%, como vocês viram, e baixou um pouco. Então, eu acredito que a boa janela para o KNCR já passou, mas pode ser que ela volte, vamos acompanhar, mas nesse momento eu não estou comprando o KNCR, tá? Aqui a partir dos rendimentos ele distribuiu exatamente o que ele gerou. Ele ainda tem, diferentemente do Canip e do KNSC, que tem praticamente um mês de reserva, ele tem menos, mas ainda tem reserva também. Isso ajuda bastante o fundo a manter essa distribuição que ele tem aqui, ajuda a manter acima de R$1 pelo menos, o que dá mais de 1% ao mês de retorno. E aqui o que eu queria falar para vocês, olha só, na cota patrimonial, na cota de mercado do fechamento do relatório, retorno de 0,48, muito baixo, muito pequeno. Hoje a gente está falando, tá entre essas duas aqui, 130 e 103, o que não dá nem 1%. Por isso que eu ainda acho que para ser um fundo interessante, tem que ser negociado abaixo de 102. Nesse estado hoje de CRIs dele, para ser um momento interessante, ele teria que ser negociado abaixo de 102 para valer a pena entrar mais pesado. Não que não seja um bom fundo, mas vocês precisam ter ciência disso. Fundos high grade dessa maneira, é difícil ele ter janelas de oportunidade, por exemplo, como o Canip ainda está. Então é importante vocês tenham isso em mente. Aqui a alocação dele, uma alocação muito tranquila. Veja, tem CRI com CDI mais 1.3, nada muito fora de... Então vejam que é uma carteira muito conservadora mesmo, é quase um zagueirão se a gente pegar numa estratégia que eu uso lá de time de futebol que eu ensino para os alunos da mentoria, que se você tiver interesse, tem aqui embaixo a lista da próxima turma, né, que vai ser agora em final de fevereiro, eu lanço a terceira turma. Aqui, pessoal, 3 CRIs que eles estão acompanhando, eu até falei isso, agora não lembro qual dos vídeos, que é basicamente os mesmos, tirando esse do metrô Tatuapé, lembrando o metrô Tatuapé, não, é Tucuruvi, eu tava confundindo com HSML. Metrô Tatuapé agora eu não lembro de que se tem fundo que... Se alguém lembrar que fundo que é o metrô Tatuapé, deixa aqui nos comentários. Mas aqui é só acompanhamento, nenhum CRI tá com problema, é mais uma questão de acompanhamento pra gente monitorar. E é isso, pessoal, aqui a parte dos CRIs com as garantias, o LTV de cada um deles. Então é isso, pessoal, nada de novo no KNCR, somente essa questão da diferença da cota patrimonial para a cota de mercado que abriu a boca. E vamos acompanhar, vamos ver se essa queda que ele teve do mês passado para esse vai se manter e abrir outra janela de oportunidade, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.